bem. Muito bem, graças a Deus. Hoje estaremos falando sobre semeando não por tristeza ou por necessidade. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 em diante. Nós estaremos tratando sobre a semeadura, né? Através da oferta. Muitas pessoas ainda não entendem o princípio da oferta. E hoje eu quero abordar esse tema e espero que Deus abençoe a sua vida através dessa palavra. Tá bom, gente? Compartilhe, divulgue, e eu queria que você, em nome de Jesus também, ligasse para as pessoas, tá? Para que elas pudessem também estar acompanhando, principalmente pessoas que estão enfrentando, né, algumas dificuldades. Essa palavra, ela serve para a minha vida, para a sua vida, para nós. Nós, muitas das vezes, temos nos deparado com algumas situações difíceis com respeito a finanças na nossa vida, mas tem uma saída, gente, tá? Existe uma saída para mim, para você, e eu creio que essa palavra vai, de fato, abençoar muita gente, tá bom? Diz assim um texto, 2 Coríntios 9, versículo 6, vamos ler o 7 e 8, tá bom? E digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Deu uma espirrada aqui agora, mas normal, viu, gente? Como dizia meu avô, saúde, né? E digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E ele continua declarando: cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, ou constrangimento, depende da palavra que tiver na sua Bíblia, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, ele diz abundeis ou superabundeis, depende da tradução que você tiver, em toda boa obra. Toda boa obra. Querido, quando nós lemos esse texto, né? Lemos essa palavra, fala: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Isso aí é fato. Meu avô, ele viveu muito tempo da agricultura, e ele plantava lá em Limoeiro, na época, né, vários metros ou hectares, depende da maneira que se interprete, né, de terra. E olha, era muito, mas muito milho. Ele plantava sozinho, ele e minha avó. Eu lembro que algumas vezes nós íamos, né, quando era criança, era garoto, junto com os tios, e era muita fartura. Esse mês de junho agora é um mês que aqui em Pernambuco, né, e alguns estados aí, tem-se a colheita. E é muita fartura. Quer dizer, na época, né, eu era garoto, via aquela fartura toda de milho, de feijão, de fava e outras culturas, né, inhame, macaxeira. E à medida que você vai plantando, você vai colhendo. O agricultor tem que ter fé para plantar. Se ele não tiver fé para plantar, ele não vai ter colheita. Se ele ficar naquela dúvida, né, aí eu vou plantar agora, mas será que vai chover? Será que vai chover? Aí que está o detalhe, né? Se você ficar na dúvida se vai haver chuva ou não, para regar a sua semente, você nunca vai conseguir plantar. Nós temos que ter a ousadia
para fazer a nossa semente. O agricultor, ele tem essa convicção e ele semeia, ele não fica com medo, vou semear pouco porque se não chover não vou ter prejuízo. Não, ele ousa, tá? Ele tem ousadia para plantar, acreditando que ele vai ter a colheita, acreditando que ele vai ter aí o resultado. E ele continua declarando, cada um contribua. Ele fala, ele atrela a contribuição a uma semente, né? E essa semente que é proposta no coração, que ela deve ser como o semeador, que não faz com tristeza, ele faz com alegria, porque ele sabe que vai ter recompensa quando ele estiver colhendo. Não é por tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus. Aí ele diz, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Querido, Deus é poderoso, tá? Para abundar, para fazer você ter, como diz a palavra, em abundância, em tudo, sempre tendo em tudo. Olha, ele diz aqui, em toda graça, a fim de que tendo sempre em tudo. Não só com respeito a finanças, porque tem gente que às vezes, sabe, ela é realizada em uma área apenas. Mas a palavra fala aqui que a bênção da oferta é em tudo. Em tudo. Oh, glória. Você sabe, você entende isso? Toda a suficiência e abundez. Gente, essa é a vontade de Deus desde o princípio. Fazer que o ser humano tendo sempre em tudo. Querido, não tem homem mais abençoado do que uma pessoa que tem sempre a sua mesa abençoada, ter a sua família em harmonia. Lógico, problemas sempre vão existir, contratempos. Sempre vai haver, gente. Mas quando nós colocamos no coração de ter em tudo condição, imagine, puxa, eu queria isso, Deus vai me dar a possibilidade, a condição, e eu tenho. Eu queria aquilo, Deus vai me dar prosperidade. Quero fazer um curso, quero me aperfeiçoar, Deus vai dar a condição. Tem pessoas que elas não entendem ainda a bênção, né, de ter tudo. É exatamente isso. É a pessoa se dispor a ter, a querer, e ela tem o recurso para adquirir. Querido, sabe que o homem, nós temos que entender que o homem que tem uma parceria com Deus, uma sintonia com Deus, um pacto com Deus, tá? Ela sempre tem uma vida bem-sucedida. Uma vida repleta de bênçãos e de maravilhas. Algumas pessoas, tá? Elas ainda não entendem que longe de Deus, separado de Deus, não há como ela prosperar. O homem só consegue ser feliz e realizado quando se coloca em uma comunhão, em uma parceria com o Senhor. Às vezes a pessoa faz aliança com tanta gente, né? E se decepciona. Mas quem tem compromisso com Deus não se decepciona. Querido, enquanto não agirmos com Ele, Ele não agirá conosco. Em Gênesis capítulo 8, versículo 22, olha o que diz aqui o texto, 8:22 de Gênesis. Olha o que o texto nos diz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor. Aí ele diz, verão e inverno, dia e noite. Enquanto durar essa terra,
sempre vai haver exatamente esses princípios. Ele está dizendo sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Que maravilha, hein? Quando nós aprendermos esse princípio divino, nós teremos êxito com Deus. Não adianta. Algumas pessoas, elas querem alcançar o favor, o benefício, o resultado, uma resposta, mas ela ainda não entende, gente. Como que ela vai poder prosperar, ter uma vida bem-sucedida, se ela não aprendeu a colocar a vida dela em Deus, a confiar em Deus? É exatamente a honrar a Deus, porque os que honram a Ele serão honrados, mas os que desprezam serão desmerecidos. O ser humano, muitas das vezes, tem falhado e pecado nisso. Desde os tempos de Abraão, de Adão, foi estabelecido isso, gente. Eu li agora, Gênesis 8, 22, sempre vai haver sementeira e colheita. Para o homem colher, ele tem que semear. Às vezes a pessoa, ela não entende que tem que haver investimento. A pessoa, muitas das vezes, ela quer ser bem-sucedida, mas ela não quer se esforçar, ela não quer se empenhar. É ou não é verdade? Tem que haver trabalho, tem que haver dedicação, empenho. Se eu quero me tornar um advogado, devo estudar para a área. Se eu quero me tornar um médico, assim também. Se eu quero trabalhar em uma área específica, engenharia, vou me aperfeiçoar e vou me destacar nesta área. Quer dizer, tem que haver dedicação. Eu tenho que plantar nesta área. Eu tenho que investir nessa área para que eu possa ter a recompensa, ou seja, a colheita. Há uma diferença. Eu até li essa semana, e desde a vigília sábado, né, aqui no pátio do ministério, nós falamos da diferença, Malaquias 3, 16 até o 18. Assim como o homem poupa o filho que ama, assim Deus ele vai nos poupar, porque há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. A diferença está nas ações, na fé, na confiança em Deus. Está na maneira que nós... Você sabia que confiar em Deus é uma semeadura? Estou semeando a confiança, a fé, e vou ter recompensa desta semente. Agora, se eu duvido, é uma semente também. A dúvida, ela traz resultados negativos para a nossa vida. Exatamente. Consegue entender? E nós temos que aprender a agir, a lançar a nossa semente. Em Gálatas, capítulo 6, no versículo 7, fala sobre esse princípio ainda. Gálatas, capítulo 6, o versículo de número 7. Olha o que diz aqui. Consigo encontrar? Olha o que diz aqui. Não vos enganeis. Ele diz aqui: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele se fará. Não tem para onde. Se você planta vento, você colhe tempestade. Se você planta fé, você colhe milagres. Entende isso? Nós temos que aprender a semear sementes de qualidade, gente. Você sabe que nós precisamos entender que semear é o privilégio que o homem tem. Deus ele dá esse privilégio para nós. Na verdade, a semente, a oferta, eu acredito que ela não é dinheiro, tá? Nós podemos pegar em espécie o valor, o montante, uma quantia,
e dizer: Senhor, é para ti. Quando você dedica aquele dinheiro, já não é mais dinheiro. Aquela oferta, ela transforma, entende isso? E se torna semente. Eu acredito desse jeito. Eu acredito que a oferta não é material, a oferta é espiritual. Se você dedica esse terreno aqui, eu vou ofertar para a obra. Essa roupa, esse alimento, vou dedicar para a obra. Olha, esse valor eu vou dedicar para a obra. Gente, aquilo muda. Sai do campo físico para o campo espiritual. Essa é a minha fé. Esse é o que eu acredito. Nós temos que entender que para receber nós temos que dar. Até mesmo Deus, ele tinha necessidade de amor de sua criação. E sabe o que acontece? Por amar o ser humano, e ver o ser humano degradar-se, e ver o ser humano se corromper, e ver o ser humano se encontrar cada dia uma situação pior, Deus falou: peraí, eu vou ter que dar, eu vou ter que ofertar, eu vou ter que fazer alguma coisa para mudar essa história. A oferta muda o curso da nossa vida. Eu acredito assim. E eu provo para você na palavra. Não é demagogia, não é disse-me-disse, é na palavra. A oferta, ela sempre causa uma transformação na vida de quem oferta. Algumas pessoas, essa semana, inclusive, me falaram assim: pastor, toda vez que eu faço uma oferta, alguma coisa acontece, um problema se levanta, uma dificuldade surge. Não foi a oferta que levantou problema na sua vida. Pelo contrário, o problema já existia. O problema já existia. A causa era outra, tá? Mas observe, quando você oferta, aquela oferta traz algum benefício. Veja se não é. Observe se não é. João 3,16, que diz assim, todo mundo conhece, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é que devemos aprender muito cedo em nossa vida cristã. Que dar é parte dos privilégios e responsabilidades de todo cristão. Querido, a Bíblia nos ensina sobre dízimos e ofertas. Lá em Malaquias 3,10, fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar bênçãos sem medidas. Aí, entrando no princípio que a irmã falou: pastor, toda vez que eu dou oferta, alguma coisa acontece, um problema. Não é verdade. Inclusive, Deus te dá até o direito de prová-lo. Senhor, tenho ajudado, tenho ofertado, tenho sido fiel nos dízimos, nas ofertas. Aí Deus faça a prova de mim. O diabo, ele muitas das vezes, ele cria situações para desanimar o ofertante, o dizimista, e ele cria uma situação difícil. Mas, querido, o céu está aberto sobre a vida do fiel. O céu está aberto sobre a vida daqueles que honram a ele. Entende? O céu se abre e o céu não pode se fechar. Você prove a ele, porque ele faz na vida de quem crê. É diferente. Agora, qual o princípio? Lembra do início? Não por tristeza, não por necessidade. Se a sua oferta foi de qualidade, foi de amor, vai ter resultados. Agora, eu não estou julgando, né? Que tipo de oferta você tem apresentado a Deus? Que tipo de oferta você tem feito? Eu fiz com peninha, tadinho do pastor. Puxa vida, eu vou dar, mas olha, eu estou tão apertada. Aí, não é assim que tem que fazer. Aí depois a pessoa reclama, né? Pois a pessoa às vezes ela reclama. Infelizmente,
As pessoas não entendem que quando há oferta de amor, o resultado é inevitável. É inevitável. O ato de oferecer, é um dos mais lindos mistérios da igreja. Eu acredito desse jeito. Aqueles que não entendem o plano de Deus, tá? Aqueles que não entendem o plano do Senhor, não vão entender a oferta nunca. Porque Deus deu, Ele ofertou o Filho dele, Ele deixou o exemplo para nós. Então, quando nós contribuímos, quando nós ofertamos, tá? Não com tristeza, não por necessidade, mas com alegria, sabe o que acontece? Nós começamos a entender o princípio de Deus, de amar e dar, porque eu amo, eu dou. Deus estabeleceu isso, gente. Deus, Ele deixou isso para a igreja, para que a igreja entenda que dar é plano de Deus para você. O apóstolo Paulo, ele disse lá em Coríntios, 1 Coríntios 9, versículo 7 até o 14, quem jamais planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Querido, você está plantando, você tem direito de colher. Você está plantando, você tem direito de desfrutar. E não só plantando na vida profissional, mas no reino de Deus. Plantando no reino dos céus. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Eu até falei uma certa vez sobre oferta com respeito a quem faz a obra. Por exemplo, eu, como pastor, olha o que a palavra fala para mim sobre as coisas espirituais. Olha, algumas pessoas não entendem isso, né? Mas veja o que aqui a palavra fala sobre isso. Veja o que a Bíblia descreve sobre isso. 1 Coríntios 9, 11. Encontrou? Paulo diz: se nós semeamos entre vós as verdades espirituais, seria muito colhermos algum de vossos bens materiais? Paulo está dizendo: ó, eu oro por vocês, eu apacento vocês, eu cuido de vocês, eu estou sempre disposto a lhe ajudar, o povo de Corinto, né? Estender as mãos. Será muito ter algum benefício, alguma ajuda financeira, algum bem material que vocês possam me dar? Será que é muito isso? Gente, vou dizer uma coisa para você. Um dos piores trabalhos que existe. Piores. Eu até fui talvez impreciso nessa colocação. Mas você vai me entender. Uma das coisas mais difíceis é lidar com gente. É lidar com pessoas. Você pode dedicar todo o seu tempo a alguém. No dia que você talvez não possa dar tanta atenção, às vezes você é censurado. Então é difícil. Moisés passava o dia todo cuidando do povo, não tinha nem tempo para ele. E você viu todas as situações difíceis que Moisés enfrentou ali no seu ministério, né? Pessoas que tentaram traí-lo, pessoas que se levantaram contra ele, muito tumulto, muita confusão. Então é difícil, lidar com gente não é fácil. E olha, o que o pastor sofre não é brincadeira, viu? O pastor tem que estar sempre pronto para todo mundo, mas na hora que o pastor precisa de ajuda, nem todos se mobilizam para isso. Então é complicado, muito difícil. Deus deseja uma contribuição voluntária, gente. Às vezes o que acontece? O pastor, o homem de Deus, ele pode até dar de direção, olha, faça assim, faça desse jeito. Não como uma ordem, mas como uma direção. Consegue entender? Agora,
A disposição é minha. Fazer assim ou não. Sabe que o segundo dos princípios de Deus com respeito ao ato de dar, talvez seja a chave do problema, porque algumas pessoas dão muito dinheiro e apesar disso não recebem bênçãos. O pastor não está entendendo. Você vai entender. O Senhor Deus nos fala de trazer ofertas alçadas e voluntárias. Êxodo 25, 2. Olha o que diz aqui. Êxodo, capítulo 25, versículo 2. Encontrou? Olha o que diz aqui, ó. Fala aos filhos de Israel, Êxodo 25, 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Aqui interessante que Deus pede a oferta para o povo de Israel, mas essa oferta tem que ser voluntária. Deus determina a oferta, mas cabe ao povo saber qual oferta que ele se dispõe a fazer. Oferta, ele diz no versículo 3, olha, recebereis esta oferta que dele recebereis, ouro e prata e bronze. Aí ele sai dando uma lista de outras ofertas aqui abaixo. Estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, e começa aí, carneiro, tintas de vermelho, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, por aí vai. Aí imagina o pastor dizendo assim para você, traga 1.500, 100, 200, aí está dizendo que o pastor está fazendo leilão. Não, não é que o pastor está fazendo leilão, não. O pastor está definindo o conceito de oferta e de valores. Aí cada um escolhe o que vai fazer. Voluntariamente ele escolhe o que ele quer fazer. Quando o pastor pressiona, aí é diferente. Você tem que fazer, faça, e ficar muitas das vezes manipulando, aí não vai nessa não, porque não dá certo. Mas Deus falou aqui, veja se não está escrito. E quando nós aprendemos que eu escolho a oferta, meu amigo, tudo muda. Tá? Tudo muda. Apesar disso, gente, muitas pessoas não entendem isso. Sabe que com isso entendemos que dar, na verdade, é aquilo que damos porque amamos. É um sacrifício. É ao mesmo tempo um ato de amor. Eu sacrifico, mas não é pesado. É um sacrifício que se torna leve, porque está envolvido amor. E ela acredita que o ato de dar, querido, é menor do que o que ela recebe de Deus. Aleluia. Sabe que era algo que foi posto na lei no Velho Testamento, mas hoje é algo que temos a liberdade de fazer, porque amamos a Jesus. Era lei, hoje não faço por lei, faço por amor. Abraão, que é muito antes da lei do dízimo, Abraão veio antes, não tinha lei na época dele. Ele tornou-se dizimista em gratidão ao que o Senhor era para ele. Eu até li, um trecho de Gênesis 14, 20. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu o dízimo de tudo. Imagine, querido. Imagine. Jacó seguiu o exemplo do avô. Levantou uma pedra, posta por coluna, e ele disse, será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28, 22. Numa época que não tinha obrigação. Olha que coisa. Gênesis 28, 22, você pode ver isso. Jesus não forçou ninguém a dar. Nunca. Você é livre para fazer isso ou não. É uma escolha. Agora, tem o retorno.
todas as ricas bênçãos da casa de Deus serão derramadas apenas sobre aqueles que o servem porque o amam. Faz parte do seu compromisso com Deus, com a igreja, a sua dedicação para com Ele. 2 Coríntios 9:7. A primeira preocupação do Senhor não está em quanto damos. Ele não está mais interessado no que você dá, mas no que a sua oferta representa. Se fazemos com um coração voluntário, generoso, porque se há prontidão de vontade, Paulo explicou aos Coríntios que isso é aceitável segundo o que alguém tem e não segundo o que não tem. Em outras palavras, Deus não olha para os números. O que Ele procura é um coração que dá porque o ama e quer a mesma coisa, o amor de Deus para a sua vida. A mensagem do seu amor venha a ser levada a outras pessoas. É por isso que eu estou ofertando para mantimento da obra, para dar o id da palavra, patrocinar o evangelho. Então Paulo diz: Deus abençoará a dádiva. Ele não espera que demos acima, além do que podemos. Ele espera que demos com o coração alegre e disposto, gente. Entende isso? Dá e dá-se-vos-á. O terceiro dos princípios de Deus sobre o ato de dar, que revela assim segredo da prosperidade para aquele que tem ofertado. É isso em todas as áreas da vida, gente. Todas as áreas da vida, não apenas nas finanças, mas isso é a chave da prosperidade, tá? Do trabalho das suas mãos, que começa a frutificar numa proporção tão grande, que quem olha para você diz: puxa, como fulano é próspero, como é que é isso? A pessoa, quando ela consegue entender esse princípio, ela prospera. Isso não é apenas, querido, como é que eu posso dizer? Uma obrigação. Mas se tornou, sabe? Se tornou parte da vida dela. Quando a pessoa, ela entende Lucas 6,38, já leu Lucas 6,38? Quando ela entende Lucas 6,38, querido, ninguém segura ela. Que está escrito assim: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, aí ele diz aqui, ó, sacudida e transbordante, vos deitarão ou vos darão. Aleluia. Os filhos de Deus, tá? Procedem de todos os níveis sociais e econômicos, de todos os países, raças, credo. Deus deseja, porque Deus não é religião não, viu? Deus não é religião. Não aprenda isso. Sou da igreja A, B, C, D. Que Deus não é Deus de religião. Ele é Deus de pessoas que se tornam adoradores e verdadeiros adoradores. Então Deus prospera não é porque é da igreja A, Deus prospera não é porque é da igreja B. Deus prospera porque a pessoa se tornou um verdadeiro adorador, voluntário, coração aberto, que ama a Ele acima de tudo. Quando o cristão ele tem essa atitude e age de acordo com isso, Deus pode então corresponder às necessidades, tá? E faz com que ele, essa pessoa, comece a se tornar uma pessoa com muito mais condição. O coração que deseja dar não dá valor ao dinheiro, gente. Não dá valor. Tem gente que quando olha para aquele montante, aquela quantia, ela está tão apegada àquele dinheiro que ela tem até pena de se desprender. Vai faltar. A chave da prosperidade, tá? Está no não amar o dinheiro.
Não ame o dinheiro, ame a Deus. O dinheiro, querido, é um aliado. Ele contribui para o bem-estar, mas não ame ele. Ame a Deus que te dá o dinheiro. Aquilo que eu mais amo, onde estiver o meu tesouro, estará o meu coração. Se o meu coração estiver em Deus, meu querido, nada me faltará, porque Ele se tornará o meu pastor. Salmo 23. Deus estabelece princípios divinos, exatamente projetando, querido, um resultado na vida de quem crê. Nós podemos nos tornar parte disso se nós desejarmos a seguir os mandamentos, as suas palavras e a sua estratégia, porque Deus deixa estratégias para nós. A promessa de Deus para que seus filhos prosperem é que eles aprendam a dar dessa maneira, com amor. Aí eles vão prosperar. Na terra do inimigo ele prospera. Aonde ele pisar a planta do pé, ele prospera. Escuta uma coisa. Interessante é o seguinte, né? Isaac estava lá na terra do inimigo, prosperou, na terra dos filisteus. Eu lembro que, como é que é o nome dele, Jesus? Deu um branco agora. Ló, sobrinho de Abraão. Ele foi para as campinas do Jordão, parecia que lá ele ia prosperar. Mas só que lá tinham homens corruptos e prenderam, tomaram tudo que ele tinha. E ele ficou preso. E Abraão no deserto, Abraão prosperou. E Abraão teve que ir lá nas campinas do Jordão, para salvar Ló. Pastor, puxa vida, leia lá Gênesis. Inclusive, quando Abraão deu o dízimo, foi do despojo lá, né, de tudo que ele tinha tomado. Deixa eu ler aqui o texto não vou ler o texto, eu vou ver só a referência para passar para você. Se você quiser anotar e ler depois. Querido, Abraão, ele entendia que a prosperidade dele não vinha de lugares, mas vinha do Senhor. A prosperidade dele vinha de Deus. Gênesis 13 foi quando Abraão se separou de Ló. Abraão para o deserto, Ló para a campina do Jordão. Parecia que ia tudo dar errado, né? Para Abraão, mas foi o contrário. Abraão se deu bem e Ló perdeu tudo que tinha. Aí você lê o 13 e o 14 para você entender que é muito bonito isso. Lê até o finalzinho do 14 no versículo 24. Muito bonito. Muito bonito. Gente, a oferta, ela tem um poder transformador na vida das pessoas. A oferta, ela é poderosa para mudar. Deus jamais fica devendo ao homem. Sabia disso? Eu aprendi isso desde cedo. Quando você oferta, aí Deus fala, seja o que oferecermos a Ele, dinheiro, tempo, trabalho, oração, jejum, palavras altas de bondade, tudo que eu fizer para Deus, isso será multiplicado e devolvido a nós. Você dá 100 reais para Deus, Deus te devolve 100 vezes mais. Você se torna uma pessoa que faz um ato, como é que eu posso fazer? De generosidade, você se torna um filantropo, você se torna aí uma pessoa que ajuda. Deus te devolve muitas vezes mais, porque Deus, na verdade, Ele não quer. Ele não quer. Ele não quer, meu irmão. Não quer nada. Mas Deus se importa quando nós oferecemos. Porque sabe que o ato de dar demonstra respeito, amor, consideração. Aprenda isso. Puxa vida, fiquei feliz. Estava na vigília sábado. Chegou a irmãzinha. Pastor, toma aqui uma caixa de chocolate. A outra veio uma garrafinha de suco. A vigília. A outra veio e me trouxe um potinho de salgados.
um bolo. A outra veio e me deu lá um lanchinho. Cada um trouxe algo e falou, puxa vida, olha a consideração do povo, o amor das pessoas. E o mínimo que eu posso fazer é devolver. Sabe como? Com a minha consideração, com o meu respeito, com o meu carinho. Eu, como homem, vou orar por você, minha amada. Conte comigo. Estou sempre te ouvindo. Olha, pode falar. Conte para mim o seu problema. Vou interceder, vou batalhar. A sua vitória é minha vitória. Eu costumo falar isso. Se eu, como ser humano, eu quero retribuir o carinho das pessoas, imagina Deus. Ah, meu Deus do céu. Isso é forte, gente. Olha, eu fiquei arrepiado. Eu, como ser humano, quando eu recebo, tá, o carinho das pessoas, quero retribuir. Agora imagina Deus. Deus falou, olha lá. Olha lá. Ela não tem tanto, mas dentro da sua dificuldade, ela faz o melhor. Querido, Deus sempre devolve para nós multiplicado. É o princípio da semeadura e da ceifa e da colheita. A chave para experimentar o melhor de Deus na nossa vida é exatamente isso. Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. É princípio. Você só tem o que você planta. Aprenda isso. Me perdoe, você é até duro. Às vezes nós não queremos admitir. Eu mesmo, às vezes, poxa, Senhor, por que está acontecendo isso? Aí Deus fala, olha, veja o que tu tem plantado aí. Porque às vezes a gente planta coisa que esquece. Uma vez, isso foi lá, em Paulista, eu era solteiro ainda, morava com minha mãe. Aí a gente preparava muito suco de maracujá. Muito suco de maracujá. Aí tinha um pé de caju atrás do quintal de casa. Minha mãe estiver ouvindo agora, ela vai lembrar. E sabe o que a gente fazia? A gente fazia o suco de caju, né? Sabe que o caju tem aquela sementinha. A gente coava, né? A sementinha ficava na peneira. Aí ela pegava aquela peneira, eu fazia o suco, às vezes ela pegava a sementeira no pé de caju embaixo ali. E todas as sementes do caju, do maracujá, né, ficavam ali. Depois que a gente preparava o suco. Tu acredita? De tanta gente fazer isso, nasceu um pé de maracujá. Enrolou no pé de caju, subiu no telhado e com algum tempo começou a ter maracujá em casa. De tanto que a gente comprou e jogava semente ali e depois de triturava. Interessante isso. E veio lá o resultado. Plantou e colheu. Gente, entenda isso. Tudo que você já plantou, você fez para o homem? Não. Aí eu ajudei fulano, eu ajudei Beltrano Não. Você fez para Deus. Tudo que fizerdes, faça em nome do Senhor. Não é coisa minha não inventei essa frase não. Tá? Tem aqui na Bíblia. Tudo que fizerdes, aleluia, fazei como para o Senhor. Eu vou mostrar aqui para você. Vou mostrar esse texto. Veio lá agora, não tinha preparado não. O Espírito Santo me fez lembrar. Porque às vezes a pessoa, ela dá, ela ajuda, ela faz, às vezes esperando ter uma recompensa. Colossenses 3:23. Obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. Encontrou? Colossenses 3:23. Olha o que diz o texto. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Não para homens. Aleluia. Olha, eu vou dizer uma coisa, tem alguns projetos que Deus coloca no coração, às vezes dá vontade de parar, que não é fácil. Mas de repente eu lembro, não estou fazendo para mim, estou fazendo para o Senhor.
e a gente ganha ânimo, ganha força, não é fácil. Às vezes a gente exatamente tem esse modo de pensar, né? Ah, pô, não vai dar. Menino, faça para o Senhor. Porque quando você faz para o Senhor, meu Deus, é como nós lemos anteriormente, né? Nós vamos colher tudo que plantamos. Porque o que você planta, você colhe. É fato. Você planta, você vai colher. Nós temos a mania de muitas das vezes cessarmos. Por isso que diz aqui, ó. Olha só. Eita, Jesus, obrigado. O que fizer olha, é tudo Bíblia, viu? Mas as pessoas dizem nos ditos populares, né? E às vezes elas não sabem que está na palavra. O que fizer a tua mão direita, está na Bíblia, viu, gente? Não é invenção minha, não. O que fizer a tua mão direita, tá? Veja aqui, é melhor ler. Mateus 6,13. Aleluia. Ô glória. É umas frasezinhas populares, mas que foram tiradas da palavra. E às vezes a pessoa não sabe. Mateus 6,3. Olha o que diz. Tu, porém, quando deres esmola ou ajuda, essa palavra esmola, às vezes tem um sentido tão negativo, né? Mas não é. É ajuda, é favor, é benefício, tá? Não deixe tua mão esquerda saber o que faz a direita. Oh, glória! Oh, aleluia! Oh, glória! Não deixe tua mão esquerda saber o que faz a direita. Esquerda fez, a direita faz. Fica preocupado, eu já fiz com a direita. Opa, já fiz, né? A esquerda soube, então vou parar. Não! Que uma fizer, deixa a outra fazer, continua semendo com a direita, com a esquerda. Porque Deus é fiel para te dar recompensa. Querido, essa semana, Deus me deu essa palavra. E hoje eu resolvi trazê-la para abençoar a sua vida. Para abençoar a senhora, para abençoar o Senhor. Deus está te chamando, tá, gente? A viver isso. Viva isso. Você verá quanto abençoado ou abençoada você será. É como eu falei no início, às vezes Satanás quer travar você nisso. Ah, mas já ajudei tanto, já fiz tanto. Não. Tudo que você fez não foi para pessoas, não foi para ministérios, não foi para homens, foi para o Senhor. Lembrou? Tudo que fizeres, fazei como para o Senhor. Ele vai devolver multiplicado. Porque Deus não deve nada para ninguém. Eu posso estar em falta, mas Deus nunca falta com você. Como eu falei agora há pouco, né? Eu nunca deixo de agradecer. Nunca. Nunca deixo. Puxa, consideração é tudo, gente. Eu sou agradecido demais por tantas vidas, tantas pessoas. Agora imagina Deus. Eu como um homem falho, né? Meu Deus do céu. Agora imagina o Senhor. Meu amigo, minha amiga dessa programação. No meu conceito, eu acredito o seguinte, né? Eu acredito o seguinte. Irmã, inclusive ela falou com respeito a isso, né? Às vezes, algumas pessoas serem citadas, né? Porque fizeram isso ou aquilo, cooperaram, ajudaram. O anonimato é prova de que a pessoa não está preocupada com o que fez. Muito bem, viu? Às vezes o que acontece? Às vezes a pessoa, ela quer muitas das vezes ser lembrada, mas quando a gente faz para o Senhor,
O próprio Senhor lembra dela. Precisa que o homem lembre ela, mas que Deus a lembre. É ou não é verdade? Eu concordo com isso. Então, gente, eu quero trazer um quinto princípio. Nós já falamos diversos. Primeiro, eu falei para as pessoas que elas devem entender que dar é um plano de Deus. Segundo, Deus deseja uma contribuição voluntária. Terceiro, dá e dá-se-vos-á. Quarto, tá? Deus jamais fica devendo coisa alguma para ninguém. E quinto, prove Ele. É Ele que quer que você prove. Ele pediu. Em todas as áreas da nossa vida de fé, Deus diz: creio no que eu digo a respeito. Mas quanto ao dar e dizimar, Ele declara: provai-me. Ou seja, tente isso e veja se não funciona. Faça isso e veja se não funciona. Querido, a oferta é poderosa, gente. Ah, se você soubesse o poder de uma oferta. Ah, se você soubesse o poder que uma oferta tem. Deus está pedindo que aceitemos isso apenas pela fé. Ele diz: tentem, ponham-me à prova, e vocês verão que eu sou fiel na minha palavra. Ah, meu amigo, Malaquias 3:10. O cristão fiel certamente tem provado a realidade dessa palavra. Quem é fiel tem visto. Tem hora que a gente pensa que vai desandar, né? Tem hora que a gente pensa que a coisa vai dar errado, de repente é pum! Ah, uma explosão, começa aqui, começa ali. Querido, eu tenho essa minha maneira. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu não sei, querido. Para mim, eu sou bem acanhado para pedir, mas para a obra, não tenho vergonha nenhuma. E eu falo, olho e encaro no olho, porque, sabe, Deus me deu fé. Eu sei de onde eu vim, meu irmão. Morando numa casinha de Itaipa, morar mais dentro que fora, sem ter às vezes que comer, tendo que comer na casa de vovó, com meus irmãos. Eu sei de onde Deus me tirou. E quando a gente aprendeu o princípio da oferta, mudou. Mudou. Até hoje. Então por isso que eu falo com ousadia, tenho essa coragem. Estava conversando com o pastor Gilvan Marques, né? Ele estava na madrugada, aliás, na noite com Cristo, e na passagem, né, de programação, conversamos um pouquinho sobre isso, sobre a oferta. E eu acredito que ofertar é mais que um ato de fé. É mais. Ofertar é um ato de amor. Através da fé, acreditamos na promessa de Deus, nas bênçãos de Deus, e por amor, não por obrigação, nós ofertamos para ajudar nos compromissos, não por tristeza, não por necessidade. Não por tristeza, não por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Querido, que Deus abençoe você através dessa palavra. Eu espero que eu tenha tido palavras certas, né? E transparentes para poder fazer com que você entenda. Tá? Eu espero que eu tenha podido passar de forma simples para você, porque, sabe, falar de oferta nem sempre é fácil. Mas falei o que Deus te propôs no meu coração, o que eu vivo. É de fato que eu vivo. A minha vida é essa. E eu creio nesse princípio. E eu falo com muita segurança, falo com muita confiança, ensino para as pessoas o que eu aprendi, porque funciona na minha vida. Mais uma vez, mais importante
Não é o que você faz, mas o que a sua oferta representa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Um abraço a todos os irmãos, um abraço a Maria Chuadra, um abraço a André, Regina, Hipólito, né? Um abraço aí também, pastor Gilvan Marques acompanhando. Um abraço aí, Clécia Gutenberg, que Deus abençoe. Bispo Álvaro Paz, lá na Bahia. Eu acho que está na Bahia, não sei. Se estiver em outro lugar, avise, bispo. Um abraço, Roseline. Um abraço também, Lucinha Lima. E Ana Uber. Maria Enoca, lá em Manaus. Um abraço, povo de Manoa, né? Monte Sinai. Eita, porra abençoado. Redenção. Um abraço, Thalita. Eita, a cantora Thalita, ligadinha aqui conosco também. Um abraço, Thalita. Quando é que você vai vir aqui de novo, Thalita? Vem pra cá, Pernambuco aqui, tá te aguardando. Aqui no Pátio da Tamandaré. Um abraço. Um abraço também aqui pra Tassi. Um abraço, Tassi Silva. Luiz Carlos, Jaqueline. E deixa eu ver mais aqui. Olha, todo esse povo tá junto, ligado conosco aí. Muito obrigado aí pelo carinho. Tá? Que Deus abençoe poderosamente. Um abraço também ao apóstolo Reginaldo. Um forte abraço. Gente, encerrando aí nossa transmissão. Até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Amém? A paz.